E nesse último mês, nós caminhamos pela nossa série de mensagens Esperança Renovada. O Pedro expôs os últimos 3 domingos, os primeiros 3, e ele iniciou com a mensagem que dizia: tudo começa na cruz. Lá ele expôs que Cristo era o Cordeiro de Deus imolado desde antes da fundação do mundo. E que o pecado não pegou desapercebido Deus. Pelo contrário, ele já sabia. E o Cordeiro já estava providenciado desde antes da fundação do mundo. O Filho de Deus já tinha se voluntariado para morrer na cruz em nosso lugar, pelos nossos pecados e nos reconectar com Deus. Fez o religare e agora nós não somos mais alvos da ira de Deus, mas somos filhos de Deus para a glória de Deus Pai. No segundo domingo, ele disse que nós fomos atraídos pela cruz. Que a mensagem do Evangelho, ela tem a dose exata de ofensa e de atração. E diante disso nós somos ofendidos porque nós percebemos que somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Com Adão todos caíram, mas a cruz nos atraiu. O sangue de Cristo vertido naquela cruz, ela nos atraiu com graça, e nós fomos comprados por esse preço de sangue, e somos constituídos reino e sacerdote para a glória de Deus Pai. E no terceiro domingo, nós vimos que nós fomos libertos de nós mesmos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, do nosso desejo de autossuficiência, do nosso desejo de ser como Deus. Assim como Adão caiu e desejava ser como Deus, nós também, maculados pelo pecado, desejávamos isso. Mas a cruz nos libertou e agora nós já não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Cristo Jesus. E hoje, sabendo de tudo isso e entendendo que nós somos filhos de Deus, nós somos chamados a uma mesma atitude, a atitude do nosso Senhor, a atitude de Cristo Jesus. E nós iremos trabalhar o texto de Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 11. Esse texto, ele traz um hino que Paulo escreve à igreja de Filipos, e é uma das mensagens mais cristológicas de todas as escrituras. É uma mensagem que trata da humilhação do nosso Senhor e da exaltação do nosso Senhor. Mas antes de mostrar essa humilhação e essa exaltação, Paulo chama a igreja de Filipos a uma atitude e um modo de pensar de acordo com a de Cristo Jesus. E eu só quero trazer uma breve contextualização a respeito dessa carta, para nós nos situarmos e entendermos as implicações daquela igreja e as implicações para nós hoje, como igreja em 2025. Paulo, ele escreveu essa carta provavelmente quando ele estava preso em Roma, entre o ano 60 e 62. E ele dirige a igreja de Filipos, que é uma comunidade estabelecida na região da Macedônia. Então Paulo, lá em Atos 16, nós podemos ver que ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Assim narram as Escrituras. O Espírito de Jesus impediu que Paulo fosse para a Ásia. Na noite que ele foi impedido, ele teve um sonho. Ele sonhou com um homem que estava clamando por socorro na região da Macedônia. E assim Paulo entende que o Espírito queria que o Evangelho fosse pregado na Macedônia. E assim nasce a primeira igreja na região europeia, na região da Grécia. Isso aconteceu por volta de 50 depois de Cristo. E nessa cidade, quando Paulo e Silas chegam, eles
encontram na reunião de oração uma mulher chamada Lídia, e essa mulher se converte. Depois desse evento, havia uma mulher endemoniada que era escrava e fazia adivinhações e ganhava dinheiro. E essa mulher é liberta desse demônio de adivinhação. E depois tem o evento que todos conhecem, de que eles são presos justamente porque libertaram essa mulher em nome de Cristo, e eles são presos, e naquele evento, numa noite de adoração, as cadeias se rompem e o carcereiro é salvo, ele e a sua família. E assim nasce a igreja de Filipos. 10 anos se passam desde a plantação dessa igreja até a carta de Paulo, entre 10 e 12 anos. E nesse contexto, Paulo está preso em Roma. E ele, numa carta extremamente pastoral à sua igreja, ele tem preocupações com relação a problemas internos que essa igreja vem passando. E ele usa como exemplo nada mais, nada menos que a atitude de Cristo Jesus para resolver o problema. Eram vários problemas, mas hoje nós vamos tratar do problema, principalmente o problema da unidade, que é onde ele está discorrendo ali no capítulo 2. E como nós vamos ver, as implicações desse hino ultrapassam a barreira do tempo. As escrituras são mais atuais que o jornal de amanhã, já dizia o teólogo. E assim como havia uma necessidade de olhar, da igreja de Filipe olhar para a supremacia e a humilhação de Cristo Jesus, nós na igreja atual, em 2025, precisamos também olhar para que nós possamos nos mover de forma que Cristo seja glorificado por intermédio das nossas vidas. Diante disso, eu gostaria de ler com vocês Filipenses 2, do 1 ao 11. A versão que nós estamos usando é a tradicionalmente usada, a RA. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, essa é a tua palavra. Nós sabemos que ela é viva e eficaz, que ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes, poderosa para separar juntas e medulas. E o que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor faça uma transformação interna em nossas vidas por meio da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra pregada, cantada e manifestada em nosso meio possa promover transformação em nosso interior. Eu peço que o Senhor cesse todas as distrações, Senhor, no momento do nosso culto, e que nossa atenção esteja plenamente voltada para o Senhor e para aquilo que o Senhor quer nos fazer em nós, para aquilo que o Senhor quer nos exortar, para que nós possamos ser revestidos da tua palavra com autoridade para nos movermos de forma que glorifique o teu nome, Senhor. Eu peço que o Senhor fale por intermédio da minha vida, e que toda fala colocada nesse esboço que porventura tenha saído da minha alma, que ela não seja falada, mas que o Espírito do Senhor fale por intermédio de mim, e que o nome do Senhor seja glorificado para a glória de Deus Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Paulo começa
a construção do seu argumento para a igreja de Filipos com 4 Cs. Que eles constroem esse apelo à unidade e à humildade da igreja. Ele diz assim: se há exortação em Cristo, se há consolação de amor em Cristo, se há comunhão do Espírito em Cristo, se há entranhados afetos e misericórdias em Cristo, completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o que Paulo traz como solução para o problema de unidade da igreja de Filipos nesse contexto é uma reflexão sobre o que há em Cristo Jesus. E o que nós precisamos saber e olhar é fazer essa pergunta para dentro de nós, para o contexto atual da nossa igreja e da igreja brasileira e da igreja global. Em nós há exortação em Cristo, há consolações de amor em Cristo, há comunhão do Espírito também em Cristo, e há entranhados afetos e misericórdias. Se há, espera-se que haja. São perguntas retóricas que Paulo está fazendo aqui, porque é óbvio que existe em Cristo todas essas características. Então, se existe, e se vocês entendam que isso existe, o resultado disso só pode ser unidade da igreja e humildade. Mas ao contrário disso, a igreja de Filipos estava cheia de vanglória, de glória para si. E a glória para si produz partidarismo, produz disrupções na igreja, produz rupturas no meio do corpo de Cristo. Porque um membro que chama a atenção para si, ele não faz nada mais do que roubar a glória que é divina, tentar roubar essa glória. E Paulo diz que é necessário que exista humildade nessa igreja. E é natural no nosso pensamento contemporâneo que a gente pense que humildade é pensar menos de si. O contrário de pensar demais de mim, que eu sou muito bom, só pode ser pensar menos de mim. Isso é o que é consensual. Mas a humildade, segundo o padrão bíblico, não é assim. Timothy Keller, saudoso Tim, para os amigos, meu Tim, meu brother, ele diz em seu livro, desse tamanho, mas você nunca vai apanhar tanto, só lendo a Bíblia, né? A Bíblia você apanha, mas o livro do Keller é isso aqui, deve ter umas 50 páginas. Você lê em 1 hora, 2 horas. E ali ele diz, é o ego transformado. Ele diz assim que a essência da humildade cristã não é pensar menos ou mais de si, mas é pensar menos em si. O problema é que nós estamos cheios de nós mesmos, ecoando a natureza adâmica, pensando em nós e querendo pensar menos de nós, tentando nos esvaziar, nos desinflar do nosso ego, quando na verdade o que nós precisamos é não pensar em nós. É não pensar em nós. E o resultado de quem não pensa em si é falar menos. Porque enquanto você tem relacionamento com o seu irmão, nós somos muito rápidos para falar e tardios para ouvir. E o que ele está dizendo aqui é, ouça mais o seu irmão. O resultado da humildade é ouvir mais o seu irmão. Porque quando nós ouvimos, nós estamos interessados nos nossos irmãos. E sendo interessados nos nossos irmãos, nós não estamos pensando em nós mesmos. Trazer uma ilustração rápida para vocês. Eu sou um mestre, minha esposa sabe, um gênio para bater o dedinho do pé no pé da cama. Não tem
acho que não tem ninguém no planeta Terra que faça isso mais do que eu. Mas Keller faz e traz essa ilustração nesse livro. Um membro que executa perfeitamente as suas funções, ele não é visto. Quando nós estamos vivendo a nossa vida centrados no que Deus quer fazer e glorificando a Deus, quando o dedinho do pé está glorificando o corpo, ele não é lembrado. Quem lembra do dedo sem bater ele? Ninguém lembra. Mas, quando a gente bate o nosso dedinho, é o dedinho cheio de ego, inflado, querendo a atenção. E no contexto de igreja, é exatamente isso. Um membro inflado de si mesmo, cheio de ego, quer atenção para si. E aí, toda a atenção do corpo vai para esse membro que está ferido, necessitando de atenção. Mas, se em Cristo há exortação, consolação de amor, comunhão no Espírito e estranhados afetos, um membro, ele vai caminhar de acordo com o propósito ao qual ele foi criado. O Catecismo Breve de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Um homem que glorifica a Deus e o goza para a eternidade e almeja isso, ele não chama a atenção para si mesmo, ele não traz para si, ele não se enche de vanglória, antes ele glorifica ao Senhor, cumpre o seu papel como parte do corpo, como membro do corpo saudável, e a atenção para ele não é chamada. E Paulo continua, agora tratando exatamente desse sentimento de Cristo. Antes ele fala, e é exatamente o mesmo verbo quando ele diz assim, tendo o mesmo sentimento. Ele finaliza o versículo 2 assim, tendo o mesmo sentimento. O resultado que pode gerar para a igreja de Filipe, que ouviu essa carta, e para nós hoje é que sentimento? Pense que você está ouvindo essa carta pela primeira vez. Que sentimento é esse? E é dessa forma que Paulo apresenta esse sentimento. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento, no grego ela é phroneo, que ela pode ser traduzida no português como sentimento, como atitude, como modo de pensar, como motivação. Mas não há nenhuma palavra no português que consiga expressar a plenitude dessa palavra. Tanto que na teologia há um estudo exatamente sobre esse modo de pensar de Cristo Jesus, que é conhecido como a frônesis de Cristo. O ideal aqui é, de fato, nós trabalharmos olhando para o que significa essa frônesis de Cristo Jesus. Porque a frônesis, ela não é meramente um sentimento. Nós, no contexto ocidental, nós vemos o sentimento como o que é sensorial. E se nós sentimos, nós fazemos. Se nós não sentimos, nós não fazemos. E aí, olhando e pensando com a nossa visão ocidental, isso pode trazer certo tipo de falso entendimento mesmo na tradução. Mas frônesis, ela não é um mero sentimento, ela não é mera atitude, e tampouco ela é um modo de pensar, porque você e nós podemos fazer algo sem querer fazer. E você também pode querer fazer algo e não fazer. Então, a frônesis de Cristo, a qual nós somos chamados, e a qual Paulo está chamando a igreja de Filipos, é
tratando de uma disposição profunda que abrange a atitude correta e o sentimento correto. Então ela é sentimento, atitude, modo de pensar, motivação e tudo mais. É tudo junto, a plenitude de todas essas as palavras. Se pudesse colocar tudo isso nesse versículo, seria o ideal. Porque essa palavra não tem como ser traduzida no português de maneira plena. Mas quando Paulo, ele instrui os filipenses, ele não traz esse pensamento de atitude e especificamente no sentido de olhem o que ele fez e façam, sem entender o porquê ele fez e qual era a motivação e qual era o sentimento de Cristo Jesus. Ela não permite que nós tomemos as nossas atitudes sem entender o que Cristo fez e o quanto Ele se humilhou. Nós não podemos olhar para essa atitude e não olhar a sequência desse hino que trata da humilhação de Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para o quanto o Senhor de todo o universo, glorioso desde a eternidade, se humilhou, nós conseguimos entender qual era a motivação dele desde antes da fundação do mundo, qual era o sentimento dele desde antes da fundação do mundo, qual era o modo de pensar dele desde antes da fundação do mundo. E assim, olhando para esse sentimento e essa atitude, nós nos movemos como filhos de Deus e como discípulos de Cristo Jesus. João Calvino, olhando para esse hino, no seu comentário ele diz assim: em todas as criaturas, tanto elevadas quanto humildes, a glória de Deus resplandece. Em tudo Deus é glorificado. Porém, em parte alguma resplandeceu mais gloriosamente do que na cruz. Em lugar nenhum Deus foi tão glorificado quanto na obediência de Cristo Jesus. E assim ele segue tratando dessa humilhação de Cristo Jesus, dessa forma a qual ele escolheu voluntariamente se esvaziar da sua glória desde antes da fundação do mundo. Versículo 6 ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, ele apresenta aqui 4 extremos. Ele apresenta a forma de Deus e a forma do homem. E ele apresenta a forma de Senhor e a forma de servo. A condição para ser Senhor é ser Deus. E a condição para ser servo é ser homem. Então, quando nós olhamos para a atitude de Adão, desde o Éden, desde a queda, Satanás colocou no homem o desejo de ser como Deus, de ser Deus de si mesmo, de ser Senhor de si mesmo. E ele faz o caminho completamente oposto do que é o caminho de Cristo. Enquanto o homem tinha em seu coração o desejo de autossuficiência, o desejo de ser como Deus, o desejo de ser Senhor de si mesmo, o paralelo que Paulo faz aqui é: Cristo, sendo Deus, se esvaziou em si mesmo. Nós cantamos aqui: ninguém o esvaziou, ninguém pode roubar a glória de Deus. Ele escolheu voluntariamente se esvaziar. Se esvaziando, ele tornou-se homem. E agora, sendo homem, ele nos mostra um padrão: seja servo. O problema é que nós olhamos para isso e caminhamos querendo ser Deus.
Nós olhamos para isso e dizemos: não, eu não quero ser servo, eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus de mim, eu quero ser Deus das minhas vontades, eu quero ser Deus dos meus desejos, eu quero viver para mim, para o que é material. E aí eu não olho para o padrão do nosso Senhor, que sendo Deus, se esvazia em si mesmo, escolhe não usar toda a sua glória, todo o seu poder, mas torna-se homem, humilha-se, vem da barriga de uma mulher que era sua criatura. A criatura limpou a bunda de um neném. A criatura limpou o bumbum de Deus. Vocês conseguem entender o tamanho dessa humilhação? O próprio Deus, que desde a fundação do mundo era glorioso, ele torna-se homem e depende de mamar no peito de uma mulher para poder sobreviver. Ele que é dono de todas as coisas, sujeita-se a homens. A Bíblia diz que ele cresce em estatura, em graça e em conhecimento diante dos homens e diante de Deus. Ele precisou aprender. O Deus que era dono de tudo se tornou um carpinteiro. O Deus que era dono de tudo foi obediente. Para que nós, que queremos ser Deus de nós mesmos, fôssemos salvos. Eu costumo dizer, Jesus não é um super-herói que salvou os mocinhos. Ele salvou os vilões. Nós somos os vilões da história. Ele morreu pelos vilões. O que nós merecíamos era o inferno. Ah, mas eu não era Adão, mas se fosse você, você teria feito a mesma coisa. Nós teríamos feito a mesma coisa. O único que não faria isso se chama Cristo Jesus. Ele é perfeito, mas sendo perfeito, ele se fez maldito em nosso lugar. Por causa das suas feridas nós fomos sarados. Mas olhando para isso, tendo certeza disso, ouvindo isso, domingo após domingo, nos debruçando para as Escrituras, nós ainda queremos e continuamos querendo ser Deus de nós mesmos. E o que Paulo diz aqui é: olhe para o Cristo, olhe o que Ele fez, esse é o padrão. Você não pode ser Deus. Um homem louco pode dizer 1000 vezes que pode voar. E ele pode subir no prédio mais alto e achar que pode voar. E se jogar de lá de cima, ele não vai voar. Da mesma forma, o homem pode achar que é Deus de si. Mas ele jamais será Deus de si mesmo. Ele pode querer. A condição para ser Senhor de si é, antes de tudo, ser Deus. E nós não podemos fazer esse caminho. Mas Cristo Jesus fez o caminho contrário. Ele se esvaziou em si mesmo. Ele assumiu a condição de homem. Cristo não queria ser homem. Ele nunca quis ser homem. Mas para ser homem, para ser servo, ele precisava ser homem. Para servir a todos, ele precisava ser homem. Ele, sendo Deus, sem a humanidade, não podia servir a todos. Então ele vem e adiciona a humanidade. O poder de Deus não é tirado de Cristo Jesus. É a adição da humanidade que acontece nele. E quando ele adiciona a humanidade, ele voluntariamente escolhe não usar o seu poder. Cristo não se tornou impotente. O termo para ele é não potente. Ele escolheu não usar a sua potência. Ele escolheu não usar o seu poder. Quando ele estava no Getsêmani, ele disse: será que se eu não chamasse 12 legiões de anjos, o meu pai não me atenderia? Todos eles se submetem. Todos os anjos, demônios,
criaturas do céu, da terra e debaixo da terra se submetem ao poderio de Cristo Jesus. Mas Ele voluntariamente escolheu servir a todos para que nós pudéssemos ter salvação. O problema é que nós estamos cheios de si mesmos, cheios de nós mesmos. Nós nos enchemos de si, desejando ser como Deus. E esse desejo de ser como Deus, ele produz o que Paulo disse lá no versículo 3, vanglória. Perdão. Quando o homem tenta ser como Deus e escolhe assumir o senhorio de si mesmo, ou querer ser senhor de si mesmo, ele se enche de glória. O termo aqui é kenodoxia, e ela traz o sentido de glória vazia. Então o homem, ele se enchendo de vanglória, ele não se enche da glória, porque só quem pode ser cheio de glória é o Senhor de todas as coisas, Cristo Jesus. Antes o homem, ele se infla de vanglória, ele se infla de glória vazia. E a pergunta que nós fazemos é: nós, cheios de glória vazia, quando queremos ser senhores de nós mesmos, devemos então olhar para o padrão de Cristo e nos esvaziar? Será que é esse o padrão? E olha o que o teólogo Henry Nouwen diz. Ele diz que o caminho do esvaziamento é o caminho de Deus e não o nosso. Deus é nos revelado como tal no impulso descendente, porque só quem é Deus pode ser esvaziado dos privilégios divinos, tornando-se como nós. O grande mistério sobre o qual se baseia a nossa fé é que aquele que não é de maneira nenhuma igual a nós, que não pode ser comparado conosco, nem entrar em competição conosco, desceu até nós e assumiu a nossa carne mortal. O padrão para esse esvaziamento é o de Cristo. Porém, só Ele pode se esvaziar, porque só Ele é cheio de glória. Nós já somos completamente vazios de nós mesmos. Nós já somos completamente vazios, nós não temos glória. Tudo o que produzimos de glória é para glorificar a Deus. Mas o esvaziamento de Cristo, quando Ele se humilha e sendo Senhor e torna-se homem, Ele torna-se esvaziado desse senhorio. E quando Ele se esvazia, Ele se torna servo de todos. Ao se esvaziar, Cristo, que desde antes da fundação do mundo, Ele era igual em glória, em poder, em eternidade, em onisciência e em sabedoria. Ele era consubstancial com o Pai. Ele escolhe abrir mão de todos esses atributos. Ele vela esses atributos em si mesmo e toma o caminho da obediência para que nós pudéssemos ser e nos tornarmos filhos de Deus. Ele suprime e assim ele se torna plenamente humano e plenamente Deus. Ele se sujeita, ele se limita voluntariamente. Voluntariamente ele se limita. E assim nós entendemos o conceito da frônesis de Cristo, que é, Ele escolheu se esvaziar. O sentimento, a atitude, o modo de pensar, a motivação de Cristo é que Ele, sendo Deus, escolheu ser homem para servir a todos. E nós, olhando para esse padrão, precisamos assumir a nossa condição de servos. Servos do nosso Senhor, que antes éramos escravos do pecado e agora
nos tornamos escravos de Cristo Jesus. Antes nós éramos mortos, mas agora nós somos vivificados pelo poder do Espírito que habita em nós. E em Cristo Jesus nós temos vida, mas essa vida nós devemos ao nosso Senhor, e por isso nós somos servos dele. Isso não é opcional. Nós não temos a opção de escolher. Ele teve a opção de escolher. Ele escolheu se esvaziar. A opção daqueles que reconhecem o senhorio de Cristo Jesus é olhar para Ele e caminhar contrariamente o que a natureza adâmica leva. A natureza adâmica tenta se direcionar e ser Deus de si mesmo e ser autossuficiente de Deus. Mas aqueles que são discípulos de Cristo Jesus e olham para o senhorio de Cristo, fazem o caminho contrário. E agora se tornam servos de todos. Pedro mencionou aqui, alguns domingos, que enquanto Cristo, sendo Deus, vai como ovelha muda ao matadouro, nós, como porcos, não queremos nos tornar servos. Nós somos rápidos em agir em nossa legítima defesa, ainda que sejamos culpados. Mas Cristo, não sendo culpado, Ele não agiu em sua legítima defesa. Ele podendo agir, Ele não agiu. E nós, enquanto homens, em nossa essência, desejamos adicionar a divindade em nós, tornando-se Deus. Deus, cheio de glória, escolhe suprimir a glória que Ele tinha desde antes da fundação do mundo, para se tornar servo de todos. O paradoxo disso é que nós, tendo a condição de servir, sempre queremos e escolhemos, desejamos ser como Deus. Mas, lembrem-se, nós jamais poderemos ser Deus de nós mesmos. A condição para ser Deus é antes de tudo ser Senhor. A condição para ser Senhor é antes de tudo ser Deus. O caminho que nós temos e devemos olhar é o caminho da servidão. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, ele é dividido em dois grandes blocos. Até o capítulo 11, Jesus se apresenta como aquele que veio cumprir a lei. E assim ele se coloca acima de todos aqueles elementos que o povo judeu entendia como necessários para a purificação, como por exemplo a água. Então ele vem e diz: eu sou a água, eu sou a fonte da vida. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele vem se apresentando e fazendo milagres, mostrando que ele é o Messias que havia sido enviado, até que ele ressuscita Lázaro, o ápice. Ninguém jamais tinha ressuscitado uma pessoa, mas Cristo vai e ressuscita Lázaro. E a partir daí inicia-se o segundo bloco, o caminho para a glorificação. E quando nós olhamos esse caminho da glorificação, a nossa natureza humana tende a pensar como aqueles discípulos que achavam que Cristo ia entrar em Jerusalém e tomar o trono e retirar o povo de Roma. Mas quando nós olhamos para o caminho de Cristo, nós vemos que o caminho dele e o caminho para a glorificação dele é um caminho de obediência, é um caminho de servidão, é um caminho de amor para conosco, mesmo quando nós não merecemos. E naquela cruz ele se entrega e é obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, ele traz alguns exemplos de servos. Ele constrói o argumento dele de uma maneira muito inteligente. Porque ao apresentar isso, e eu imagino que talvez algum de vocês possa estar pensando isso, mas como que eu posso me comparar a Cristo? Ele era Deus. Como eu posso ter a mesma atitude? Como é que eu posso pensar como Ele? Como é que eu posso sentir como Ele? Sendo que Ele é Deus e eu sou homem, eu sou pecador e Ele é perfeito. E Paulo, já entendendo que isso poderia acontecer, ele vem amarrando esse argumento. E dentro da carta
de Filipenses, ele apresenta 3 pessoas que têm o mesmo sentimento que Cristo. A primeira é ele mesmo. Está em Filipenses capítulo 1, do 23 ao 25. Ele diz assim: estou pressionado dos 2 lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ou seja, é muito melhor para ele estar com Cristo Jesus. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Antes de trazer esse argumento, ele já diz que ele, ao olhar para essa igreja, está tendo a mesma atitude de Cristo Jesus para com eles, não considerando o seu próprio interesse, pelo contrário, considerando o interesse dos seus irmãos da igreja de Filipos. E ele vem descendo a escala. O padrão é Cristo. Aí vem o padrão de Paulo. Aí pode falar: mas Paulo, você é apóstolo. Aí ele vem e traz o exemplo de Timóteo. Filipenses 2, versículos 20 ao 22. Ele diz: não tenho ninguém que, como ele, Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. E aí ele desce a régua. Ele vem e fala: olha, eu não tenho ninguém como Timóteo, que tem a mesma atitude de Cristo, que escolhe servir a vocês. Então, o que Paulo está dizendo aqui, além, é claro, de validar a atitude de Timóteo, é mostrar para a igreja que eles têm condição de agir dessa mesma forma, que o padrão é Cristo, mas eu ajo dessa forma, e Timóteo também age dessa forma. Aí você deve pensar: mas Timóteo, Paulo, é discípulo seu, ele aprendeu com você. E aí ele vem e fala: então tá bom, Epafrodito, Filipenses 2, 26 ao 27. Pois ele tem saudade de todos vocês, Epafrodito no caso, e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente. O cara está doente, a ponto de morrer, e ele está preocupado com a igreja de Filipos, que está preocupada porque ele está doente. Paulo diz: de fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim. Ou seja, Paulo de novo trazendo: fico feliz porque o meu irmão está vivo. Porque Deus teve misericórdia porque ele está vivo. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, meus irmãos, não tem desculpa. O padrão é Cristo. Mas nós temos exemplos na palavra de Deus. Nós temos exemplos na nossa comunidade local, a qual nós devemos nos espelhar. O problema é que a gente está tão cheio de ego, que qualquer comparação que a gente faça a respeito dos nossos irmãos, que seja motivo de exemplo, traz a sensação de que é puxa-saco, de que você está querendo agradá-lo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: olhe o exemplo dos seus irmãos, olhe para os seus irmãos. Enquanto vocês estiverem aqui na comunidade local, olhe para o exemplo dos seus irmãos nos seus trabalhos, sendo profissionais de excelência. Olhe para o exemplo dos seus irmãos na criação dos seus filhos, discipulando os seus filhos. Olhe para os seus irmãos. A igreja contemporânea, isso é objeto de estudo da arquitetura, está se tornando um shopping, onde as pessoas vão para consumir e reter tudo para si, quando o padrão aqui é: olhe para o seu irmão,
Olha para o lado, irmão. Olha para o seu irmão. O problema é que a gente olha para cima e quer Deus, e quer Deus, e quer Deus, e não olha para o lado. Olhe para a adoração dos seus irmãos. Olhe para o exemplo do pastor de vocês. Permita-me, Pedro. Pedro poderia ter plantado uma igreja neopentecostal e está com o bolso cheio de dinheiro. Mas ele escolheu servir essa igreja. E o que muitas vezes ele tem é desonra. Olhe para os seus irmãos adorando. Ah, pronto, eu chorando de novo. Olhe para a entrega da adoração dos seus irmãos. Olha para a entrega da Nicole. Olha para a entrega da Daniele. Olha para o coração do Rodrigão. Olha. Olha. Olhe para os seus irmãos. Sirva aos seus irmãos. Uns meses atrás, quem conhece o Samuel vai entender o que eu vou falar agora. Umas semanas atrás, no nosso momento de oração, na verdade, Cíntia estava orando com ele e ele teve um momento de frustração nesse momento de oração antes de dormir, porque ele começou a chorar e disse para Cíntia: mamãe, como eu vou ver Jesus? Como eu vou ver Jesus? Eu quero ver Jesus. E o Samuel, com a sua ingenuidade, na verdade Cíntia primeiro disse para ele: filho, você pode ver Jesus na mamãe. E aí ele, na sua ingenuidade, disse: mamãe, eu não estou vendo nenhum Jesus em você. Ai, ai. Mas, na sua pureza e na sua ingenuidade, nós aprendemos. Isso me fez refletir. Será que Jesus tem sido visto através da minha vida? Quando eu falo para olhar para o seu irmão, se o seu irmão para olhar para o lado, ele vê Cristo em você? Ou ele vê o desejo de ser como Deus? Ele vê um servo? Ou ele vê o desejo de autossuficiência? O que ele vê? E você, quando olha para o seu irmão, você olha com a mesma graça que Cristo te olhou? A mesma graça que um dia te alcançou quando você não merecia. Será que você derrama sobre o seu irmão quando você olha para o lado? Ou você é rápido em apontar o dedo, rápido em ver defeitos, rápido em criticar? O que nós precisamos é de graça, irmãos. É de derramar graça nas nossas relações. Acabar com maledicência em nossas mesas. Pelo contrário, é exaltar assim os nossos irmãos, no sentido de incentivar outros, para que eles possam assumir esse mesmo exemplo e serem mais parecidos com Cristo. Porque aqueles irmãos que se parecem com Cristo glorificam ao Pai, e o Pai é glorificado
E nós somos acrescidos pela vida daquele irmão. E tomando isso como exemplo, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E agora já não sou eu que preciso olhar para o meu irmão para ver Cristo, mas agora eu glorifico a Cristo por intermédio da minha vida. E agora o meu irmão, que não conseguia refletir o caráter de Cristo, passa a refletir esse caráter. E assim, nós juntos, amalgamados, como um corpo bem ajustado, unido, vivendo em amor, como nós cantamos, nós crescemos como um corpo saudável para a glória de Deus. Jesus, capítulo 25 de Mateus, versículos 34 ao 40. Jesus, no seu sermão escatológico, na passagem que ele diz que separará as ovelhas dos bodes, dos cabritos, ele diz assim, a partir do versículo 34: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de beber, tive sede e me destes de comer, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu não vou entrar no mérito aqui de quem são os pequeninos. Existem discussões a respeito disso. Mas é fato que Jesus está falando de pessoas. E toda vez que nós demos comida, demos água, amamos, provemos roupa, somos ouvido, somos coração, somos exortação para com pessoas, nós estamos fazendo para o nosso Senhor. E assim ele caminha para o versículo 9 de Filipenses 2. O caminho da glória, o caminho da exaltação de Cristo Jesus. Esse Deus com escandaloso amor, agora Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O caminho para a glória é o caminho da cruz. Quando nós diariamente tomamos a nossa cruz, seguimos a Cristo, imitamos a sua atitude, imitamos a sua frônesis, nós, assim como Ele foi exaltado, seremos exaltados na eternidade. Cristo teve o seu nome acima de todo nome. Mas as recompensas que nós produzimos quando o imitamos não são terrenas, são eternas. Nós produzimos peso de glória eterna. E assim como Cristo, na eternidade, tem o seu nome exaltado acima de todo nome, e que um dia Ele virá com poder e glória, reinar sobre as nações, e todo joelho irá se dobrar, e toda língua vai confessar que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós, junto com o nosso Senhor,
seremos exaltados na eternidade. A promessa que nós temos não é terrena, não é temporal. O que nós temos é eterno. E quando servimos e imitamos o nosso Senhor, nós produzimos essas recompensas eternas. E o fim para tudo isso é a glória de Deus Pai. Cristo foi exaltado na obediência, Cristo foi humilhado na cruz e o nome dele foi exaltado. E o resultado disso é a glória de Deus. Nós servimos à igreja local, servimos aos nossos irmãos, vivemos um caminho de humilhação diante do mundo que deseja reconhecimento e glória vazia e glória para si, completamente loucos para o mundo. Mas isso produz em nós peso de glória eterna. E isso exalta e glorifica a Deus, o nosso Pai. O caminho de serviço e o caminho de humilhação, irmãos, precisa ser entendido também como um caminho de glorificação para nós. Enquanto caminhamos tomando a nossa cruz todos os dias, abnegando dos nossos desejos carnais e deixando que o Espírito seja poderoso contra a nossa carne mortal, nós produzimos peso de glória eterna. Hoje nós podemos experimentar uma fração do que é a vida eterna, que é conhecer a Cristo Jesus e o nosso Senhor. João 17,3. A vida eterna é essa, conhecer a Cristo, aquele que Deus enviou. Hoje nós podemos experimentar e nos deleitar de uma fração do que é a beleza do nosso Senhor. Mas na eternidade, nós teremos a plenitude do conhecimento e nós não chegaremos e não alcançaremos, porque é eterno, e nós desfrutaremos dele eternamente. Essa é a nossa esperança renovada, a esperança eterna que nos traz glória eterna com Cristo Jesus. Enquanto o destino eterno adâmico do pecado era a ira de Deus, que irá recair sobre as nações que vivem em iniquidade, aqueles que por meio da graça se tornam filhos de Deus e já não são mais alvos dessa ira que recairá e do destino do inferno. Agora nós somos transportados desse império para o reino do Filho de Deus. E esse reino é um reino de justiça, de paz, de equidade. E nós desfrutaremos da abundância da presença de Deus e de Cristo Jesus pela eternidade. Se isso não produz em nós, se isso não produzir em nós desejo de servir ao nosso Senhor, irmãos, nós estamos mortos. O nosso problema é de natureza. E aí sim, precisa nascer de novo. Não tem outro caminho. Aí é evangelho, 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 evangelho. Mas nós, sendo filhos de Deus, nos humilhamos. 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A exaltação dos filhos de Deus é eterna. E em Cristo, com o Pai, nós desfrutaremos da plenitude do seu amor e da sua beleza, irmãos. Nós desfrutaremos. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse corpo corruptível será transformado de forma que se torne incorruptível, como o do nosso Senhor. Cristo, que padeceu em nosso lugar, Ele ressuscitou ao terceiro dia, todos nós sabemos, e Ele possui um corpo glorificado, e Ele foi assunto aos céus, e está aceitado à destra de Deus Pai, e um dia Ele retornará com poder e glória sobre as nuvens, e todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. E nós, aqueles que estivermos vivos, teremos o nosso corpo glorificado. Aqueles que estiverem mortos terão seu corpo ressurreto e glorificado, assim como o do nosso Senhor. E nós seremos com Ele e estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas para que isso aconteça, irmãos, o caminho é de humilhação, o caminho é de serviço. Eu vou repetir: olhe para os seus irmãos, sirva os seus irmãos. Esse lugar é o único lugar no planeta Terra que um juiz vai servir a um mendigo. A igreja é o único lugar onde a pessoa de mais alta casta social vai servir aquele que não tem nada. Mas para isso acontecer, nós precisamos glorificar a Deus e viver para a sua glória. Porque se estivermos cheios de nós mesmos e cheios de glória vazia, nós não o faremos. Nós não o faremos. Na última ceia, Jesus estava sentado com seus discípulos, e eu fico imaginando esse momento. Talvez constrangedor, Jesus esperando que alguns dos seus discípulos se levantassem e, como era o costume judaico, limpassem os pés dos outros. A condição desse escravo era do pior escravo da casa. O pior escravo era aquele que lavava os pés das pessoas que estavam sentadas à mesa. E Jesus, olhando, Ele cinge as suas vestes, amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia, enche de água e se coloca aos pés dos seus discípulos. O Deus encarnado lava os pés imundos de um homem do Oriente Médio antigo, que andava descalço pela terra. Nós só conseguiremos viver o caminho de humilhação e de servidão aos nossos irmãos antes, se nós soubermos quem nós somos em Deus, e não sobre o que os outros acham. E o que nós somos em Deus é que nós somos filhos amados. Não importa o que os outros acham e pensam, o que importa para Deus é que você é um filho amado. E Ele tem prazer no nosso serviço. Ele tem prazer na nossa humilhação. Assim como agradou a Deus humilhar o seu Filho numa cruz, agrada a Ele que nós sigamos o caminho de humilhação do nosso Senhor. Vamos orar.